Então, vou separar os vídeos, né? Eu estou separando o vídeo de o que é preparação para pintura do que é a ferramenta de pintura, tá? Então, agora eu vou falar do que é essa ferramenta aqui. Deixa eu ver qual é a dúvida do Denis aqui. É... Tá, teoricamente, o que eu estou passando aqui dá para fazer o rolê de um jogo inteiro, assim. Então, olha só, vamos ver aqui, vamos ver. Eu vou deixar essa imagem aqui porque ela vai ser útil para mim. Eu vou aumentar isso aqui, eu vou tirar essa barra de ferramenta aqui, ó, e essa barra de ferramenta aqui, porque eu já estou com a ferramenta que eu quero, que é o pincel. E eu quero falar sobre essa barra de opções aqui, ó, tá? As mesmas funções que você achar nessa barra de opções, você consegue achar nesse cabeçalho aqui do Blender, tá? Então esse cabeçalho aqui, ele tem todas as configurações, mas para efeitos didáticos, essa barra, ela comporta um pouco melhor, porque os menus daqui, eles somem na hora que eu saio deles, e aqui o menu fica abertinho. Então eu acho interessante mostrar por aqui as opções de ferramenta, tá? Deixa eu ver qualquer dúvida do Luiz. Na verdade, Luiz, para você pintar num software externo, a única coisa que muda é que você vai exportar o UV para o software e você vai trazer a imagem para cá, mas continua precisando do UV do material e do node de imagem lá. Então esses passos acabam que eles coincidem com o processo, tá? Não tem muito como escapar disso, não. Tá? E é o mesmo processo em outros softwares também. Você tem que ter um node de imagem, tem que ter um node de tratamento dessa imagem, ou node de output. Tá? É, Pois é, no 79, Denis, a barra ela vai ficar junto com a barra de ferramentas aqui, ó, tá? Ela vai ficar junto com a barra de ferramentas. Deixa eu abrir aqui o Blender 279, que eu mostro para você já, e para mais alguém que talvez esteja usando o 79 também, tá? Então, no Blender, se eu ver no Texture Paint, essa barra vai estar aqui, ó. Né? Então, eu vou ter o adicionar aqui a cor e ela vai aparecer desse lado de cá, tá? Mas para ela aparecer você precisa de UV e material também, tá? Você precisa de UV e material para ela aparecer, senão ela não aparece, não. Ah, isso aqui foi porque eu tava conversando com alguém, cara, eu nem gosto dele, pra ser honesto. Isso é porque eu tava conversando com alguém sobre tema e acho que a pessoa queria deixar o Blender mais parecido com 70 com o 2.8, alguma coisa assim. Aí eu só fui lá e peguei o tema escuro mesmo, nas preferências. Tipo, nas preferências tem esse tema, ele tá lá. Então, mas eu nem gosto dele não, nem acho ele bom não. Tipo, eu acho que vem de fábrica muito bom, sabe? Eu gosto de trabalhar com tema que vem de fábrica. É, então vamos lá, gente. Deixa eu configurar esse pincel aqui, ó, para eu ver como ele comporta. E eu quero mostrar também o que são as configurações que eu tenho aqui, como que elas funcionam, né, e como que a gente pode usar elas no Blender, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho é o modo de mistura. É como a cor do meu pincel mistura com a cor da imagem, tá? Para fazer isso, eu vou escolher um verdão, né? Um verdão, um vermelhão, um azulão, tá?
E eu vou pintar por cima deles usando algum modo de mesclagem aqui, tá? Ou seja, isso aqui é como que o meu pincel calcula com a cor que está lá por baixo. Então, se eu colocar, por exemplo, um subtract, por exemplo, do azul sobre sobre o verde, ele vai, por exemplo, o meu azul, ele está sobrepondo. Observa que a cor do meu brush é azul, tá? Ele está afetando o branco, ele está subtraindo, então no branco está ficando só o amarelo. E quando ele passa por outra cor, ele gera um cálculo diferente, tá? Se eu pegar, por exemplo, um multiply, ele vai no branco, ele vai multiplicar, né? Ele vai multiplicar com verde e vai ficar preto aqui, ó. Se eu pegar um lighting azul, ele não vai afetar o branco, mas ele não vai afetar o branco nem o azul, na verdade, porque ele é azul, então ele não tem o que fazer aqui. Mas no vermelho, ele vai deixar um magenta, ó. Então, dá para fazer uns resultados de pintura com os métodos de mistura, né? Basicamente, você tem o mix é o normal, né? Você tem modos de mistura que escurecem, modos de mistura que clareiam, né? E tem uma série de cálculos, um que vai me dar o tom, a saturação. Não tem como eu cobrir todos eles, nem falar para que serve cada um nessa aula de hoje. E nem é tão importante assim. Mais importante é você saber que o jeito que o seu brush mistura vai afetar o resultado da pintura. E no decorrer do semestre a gente vai descobrindo algumas formas de usar esses métodos de mistura. A gente vai passando por alguns deles, tá? Lembrando que você tem alguns que escurecem e outros que clareiam, você já sabe como é que você pode fazer áreas de sombra e áreas de luz. Aqui, desse bloco que eu acho importante, é o Erase Alpha e o Edge Alpha. Esses eu acho interessante a gente passar. Porque é como eu posso impor transparência na minha imagem. Se eu pegar o Erase Alpha, então eu estou apagando a minha imagem e estou colocando transparência no lugar. Isso pode ser útil para fazer um vazado, igual tinha no exemplo da aula anterior, da minha rede né, de vôlei. A minha rede de vôlei, o vazado dela é uma série de transparências que foram criadas no espaço. Então, isso às vezes libera, por exemplo, aqui no caso dessa árvore, por exemplo, talvez eu faça a beirada da folhagem toda quebradinha, porque eu vou colocar transparência nela. Então, de vez de eu fazer todas as folhas da árvore, eu vou cavando a transparência para que no jogo pareça que ela tem aquelas folhas. Então, geralmente em vegetação a gente usa muito isso, sabe? A gente vai fazer uma flor, vai fazer uma graminha, você põe um plano e metade do plano é transparência, metade é cor. Então, o Erase Alpha ele vai permitir que eu crie esse espaço cavado aqui, ó. E o Edge Alpha ele vai preencher. Então, eu vou poder usar isso para poder fazer as beiradinhas mais orgânicas do meu matinho. Isso ajuda. Concordo com você. Denis, daqui a pouco eu. Deixa eu colocar meu ad alfa aqui. Daqui a pouco a gente faz um rolê no 79. Daqui a pouco a gente vai lá e. Deixa eu pegar um mix aqui.
Daqui a pouco a gente vai lá e faz um check-up aqui, ó. É, no Blender 79 ele não tem uma interface de shading com o nome shading e ele não tem um painel chamado Shade Editor, tá? E o painel dele é o Node Editor e dentro do Node Editor é que está o Shade Editor. É junto. Então tá. Então olha só, gente. Esse foi o modo de mistura. O próximo é o tamanho, tá? O tamanho do brush. Tá? Se vocês quiserem aumentar rápido o tamanho do brush, o atalho pro tamanho é F, tá? F vai mudar o tamanho é F de size, sabe? F de raio, né? F de radius. Então, o atalho F, você consegue mudar aqui, ó, o tamanho do brush. Tá? O tamanho do brush pode ser sensível à pressão, né? A sensibilidade à pressão é esse íconezinho do lado do tamanho, tá? Então, você tem se ele é sensível ou não à pressão. Aqui do lado tem esse mundinho, esse mapa mundi, que é a opção se você quer usar o mesmo tamanho para todos os presets de brush que você tiver no Blender. Se você tiver uma lista de brushes no Blender, se você tiver criado vários brushes, né, várias configurações, você pode salvar o tamanho desse raio para que todos os brushes tenham o mesmo tamanho. Então, quando você troca às vezes de uma borracha para um lápis, ele vai ter o mesmo raio. Tá? Então, é comum a gente querer isso. A força é como se fosse a opacidade. Então, deixa eu pegar meu vermelhão aqui, ó. A força é como se fosse a opacidade, ó. Se eu colocar metade da força, ele vai estar levemente transparente. Né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui só para vocês verem. Né? Ou seja, essa cor ela não está totalmente opaca. Né? Se eu tiver uma força de 1, ele vai realmente tampar o que está atrás. Tá? A gente consegue mudar a força usando Shift mais F. Então, Shift mais F vai ser a força do meu brush. Ele também é sensível à pressão. Então, quanto mais forte, né? Quanto mais fraco, mais forte, né? Traz forte, traz fraco. Então, eu tenho esse controle, né? Eu vou deixar ele bem opaco aqui agora, que eu quero pintar por cima aqui. Outra opção que eu tenho de cor, então essa foi a força. Deixa eu apagar isso aqui. Então, na sequência é o meu menu de seleção de cor.
né? Então, outra opção de configuração que eu vou ter, obviamente, é a cor do meu brush. Então, a cor, ela funciona com o tom nessa curva externa. Então, isso aqui é a mudança de tom. Isso aqui é a saturação do tom, o quão vibrante ele é. Isso aqui é o valor, né, o brilho da minha cor. Eu posso, na verdade, usar um gradiente. Eu posso usar um gradiente. Então, o meu pincel, ele entende gradiente. E com gradiente, aqui, ó, do jeito que está configurado, né, ou seja, esse gradiente que está indo do preto para o branco, ele está configurado para atuar pela pressão. Ou seja, quanto mais forte eu fizer o meu traço, mais branco ele vai ficar. Quanto mais leve, mais preto. Isso é muito bom para pintar. Então, por exemplo, eu vou pintar uma árvore, eu vou ter uma série de tons de madeira, né? Eu posso colocar um tom de marrom em cada um das minhas extremidades. Vou pegar um mais escurinho aqui, né? E, e criar uma variação suave entre um tom e outro, né? E eu posso acrescentar mais tons aqui, ou seja, eu posso criar mais variações de tons. Então ele vai estar indo do mais leve para o mais pesado. Tá? Deixa eu colocar um tom bem mais claro aqui. Aqui mais leve, mais pesado. Então eu tenho esse gradiente como opção. Aqui esse menu fala em qual cor que eu tô, né? Ou seja, na cor 0 ou na cor 1. E qual que é a posição que essa cor tá, né? Aqui qual que é a cor de fundo, ou seja, qual que é a cor que ele considera no fundo na hora que ele está pintando. E aqui ele tem as opções de pressão, tem a opção de repetir. Repetir, você vai ter que falar qual que é o tamanho do seu gradiente, mas ele vai repetindo o seu gradiente de acordo com a sua repetição. Então, você define como que ele repete. E você tem também o clamp, que ele fala aonde que acaba o seu gradiente. Ou seja, o clamp ele não repete. Ele tem o tamanho de pixels, mas esse pixel é o comprimento do gradiente que eu estou pintando. Depois que eu terminar, eu vou ficar só na segunda cor. Tá? Isso é bom para fazer grama, fazer matinho, né? Você põe uma sensibilidade à pressão, você põe 2 tons de verde no mesmo espaço e uma contagem baixinha aqui de pixels. E toda vez que você fizer uma pincelada, ele vai te dar uma ponta verde e uma ponta escura. Então ele vai te dar uma gradação. Eu acho que ele está somando com a minha cor de frente também. Tudo bem. Então esse é o gradiente. Esse é o gradiente. Eu vou voltar para a cor, porque eu quero apagar isso aqui. Eu não ligo de fazer uma sujeira aqui no meu desenho, não. Aqui é só para ver as configurações mesmo. Tá. Na minha cor, vocês vão ver que eu tenho 2 tons aqui, ó. Eu tenho sempre como trabalhar com 2 tons.
Isso é muito útil. Eu posso ter uma cor de frente, que é a cor que eu estou pintando, e uma cor atrás, que é a cor que eu estou usando para apagar. Então é legal que tem isso. A gente pode trocar de cor, né? É, eu posso swap, né? Color. Eu posso fazer isso usando o X, né? Então X vai trocar qual cor que eu estou usando das duas. Então dá para realmente desenhar e apagar, ou pintar dois tons, ficar alternando qual tom que você está pintando. Então você tem uma troca de cor aqui. Esse atalho costuma ser o mesmo em todo software de pintura, tá? Em todo software de pintura costuma ter essa ideia de cor de frente e cor de fundo. E aqui, ó, tem um negócio muito interessante. Eu posso ter uma paleta de cores. O que acontece? Quando você pinta uma cor no Blender, é, se eu vier aqui, eu tenho um conta-gotas que eu posso pegar essa cor, né? Eu vou pintar aqui umas 3 cores diferentes. Vou pegar um tom mais claro aqui. Vou pegar um tom mais escuro aqui para ser como se fosse o tronco da árvore. E vou pegar um tom mais escuro aqui, como se fosse o shading. Então 4 tons. O que acontece? Essas cores que eu tenho aqui, ó, eu posso sempre que eu quiser pegar uma delas, eu posso vir com o meu conta-gota e pegar essa cor de volta. Só que essa cor está presa a essa imagem. Então, se eu tiver que pintar uma outra árvore em outro arquivo, eu vou ter que rebolar para poder fazer essas cores aparecerem. Eu vou ter que ficar trocando de imagem. Só que o Blender permite que eu faça uma paleta, que eu crie uma paleta. Tem atalho sim. O atalho para conta-gotas é S, tá? É, então, conta-gotas, o atalho dele é S, tá? Então se eu apertar, só que você não precisa clicar não, é só apertar o S, tá? Se eu clicar, se eu apertar S, se eu ficar segurando o S e clicar, ele grava a minha cor na paleta. Mas eu posso pegar aqui, ó, e eu posso criar uma paleta aqui, ó. Eu vou criar uma paleta que eu vou chamar de árvore. E eu vou adicionar a cor que está selecionada aqui, ó. Vou selecionar a outra cor lá, ó. Então, eu vou selecionar essa cor aqui e vou adicionar. Agora eu vou usar o S e o clique. S e clique. Ou seja, essa paleta aqui, ó, eu posso vir aqui direto escolhendo as cores, ó. Isso aqui é muito prático para trabalhar com pintura. Você ter as cores aqui. Agora fica mais prático ainda por quê? Porque tem como dar append dessa paleta em outro arquivo de Blender. Ou seja, essa paleta de árvore, eu posso dar append nela. Então o mesmo processo que a gente fez de append para os modelos, né, que tem o vídeo lá falando sobre o append dos modelos, né, no Canvas, no YouTube, aquele mesmo processo de append você pode usar para dar append da paleta. Para dar append dos materiais, para dar append das texturas. Então você pode dar append dessa paleta. Isso quer dizer que quando vocês estiverem trabalhando em equipe, por exemplo,
se alguém definir a paleta de um personagem, ou de uma equipe, ou de um cenário, ele pode mandar aquela paleta para outros membros da equipe pintar, sem ter que preocupar. Ou seja, ele sabe que a base de cores vai ser a mesma. Isso é absurdamente útil. Absurdamente útil. Tem como dar append de material, tem como dar append de animação, tem dar como append de malha. Toda a informação de um Blender você consegue dar append para outro Blender. Então, essa foi a paleta. Então, Color Pick. Então, isso está em Brush Settings. Color Pick. Color Palette. Né? Ou seja, eu tenho a paleta bonitinha aqui, eu tenho o seletor de cor aqui. Na sequência, eu tenho umas opções de pintura. Deixa eu apagar um alfa aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui, ó, o que eu acho que vai ser a beirada da minha árvore. Então, eu apaguei aqui. Eu tenho um alfa aqui, ó. E aqui tem uma opção que fala se afeta ou não o alfa. O que isso quer dizer? Eu tô com um mix aqui, ó, e eu tô pintando e eu tô afetando o alfa aqui, ó. Se eu desmarcar isso aqui, ó, ué, era pra trancar o alfa. Será que eu viajei? Acho que eu viajei. Vai ficar gravado que eu viajei. Erase alpha, deixa eu ver. Effect alpha. Deixa eu ver, Edge alpha. Agora eu fiquei bolado. Isso aqui era teoricamente para proteger meu alfa. Isso aqui era basicamente para proteger meu alfa. Era como eu usava isso no 79. Era para proteger o alfa. No 80 eu não tive que pintar textura. Depois eu vou pesquisar isso aqui, gente. Desculpa. Vai ficar gravado aí o meu vacilo. E eu ponho na descrição do vídeo. Quando eu subir ele, tá vendo? A descrição tá certa, ó. Quando tá desabilitado, ele tranca o alfa quando eu tô pintando. Será que meu alfa ele não é absoluto ainda? Será que ainda tem pintura aqui? Deixa eu pegar aqui meu Erase Alpha. Deixa eu tirar a sensibilidade à pressão aqui só para eu ter uma certeza. Crachei o Blender, Júlia. Putz. Pois é, eu vou pesquisar porque isso aqui, ó, é muito útil que funcione, porque eu quero poder fazer o meu recorte aqui e pintar sem problema. Então, eu não sei se talvez o mix não seja sensível a isso. Né? Eu não sei se meu mix talvez não seja sensível a isso. Deixa eu usar o Multiply. Mas o Multiply ele sempre é sensível ao alfa. A multiplicação, então V0 é 0. Eu vou pesquisar depois aonde que eu estou comendo mosca, tá? E eu ponho na descrição aonde é que foi meu erro. Mas a descrição tá certa. A descrição tá exatamente o que eu falei. Quando está desabilitado, ele tranca o alfa enquanto eu estou pintando. Deixa assim.
E o Accumulate, é, e o Accumulate é o seguinte, meu pincel, ele só pinta uma nova cor quando eu desloco ele. Ou seja, eu tenho que deslocar meu pincel para ele pintar um novo pixel. Se eu estou parado, ele não está pintando. Mas se eu ligar o Accumulate, ele continua pintando mesmo se eu tiver... Não, Accumulate não, mentira. Estou confundindo Accumulate com Airbrush. O trem me tirou do sério mesmo. É, vamos lá. Vou começar de novo. O Accumulate, ele vai permitir que quando, por exemplo, olha só, enquanto eu não tirar minha ponta enquanto eu não tirar minha ponta da tela aqui, ó, enquanto eu não tirar minha caneta da superfície, ou enquanto eu não soltar o clique do mouse, ele não está acrescentando uma nova cor. Ele não está adicionando opacidade nem força na minha cor, tá vendo? Ou seja, eu posso esfregar aqui o dia inteiro que não vai sair desse tom. Eu tenho que tirar o mouse e encostar de novo para poder gerar um tom novo. O Accumulate, ele toda vez que você passa por cima de um lugar que você já pintou, ele já acumula. Então, mesmo com opacidade baixa, ele já está sobrepondo uma cor com a outra. Então, a cor ela sai sobrepondo como se eu tivesse batido a ponta várias vezes. Ou seja, como se eu tivesse feito um clique para cada vez que eu desloquei a minha caneta. Então é como se eu estivesse batendo um clique toda vez que bate. E isso gera essa acumulação de cor. Tá? Então, eu estou invocado com você, Affect Alpha. Eu estou invocado com você. Mas eu volto em você depois. Então essas são as duas opções de avançado. Ah, agora é que fica legal. Peraí, agora é que fica legal. Agora é que fica massa. Tipo, vai ficar bom agora. Com a possibilidade de você colocar textura na pintura de textura. Eu vou só apagar aqui o que tem. É, não travou para vocês não, né? Tá, então beleza. Então olha só, o que vai acontecer? Eu mais cedo, antes da aula começar, eu peguei um pacote de textura online genérico, tá? Um pacote de textura repetitiva. Eu peguei um pacote que é da Pixar. Vocês podem pegar porque ele é tipo aberto. Eu deixei ele até aqui, ó. Eu peguei esse pacote aqui de textura. Tem uma série de texturas repetitivas. Então, eu tenho, por exemplo, textura de paninho, com estampa, de tijolo, tem de planta aqui, tem de telhado, de escada, tem isso aqui é clips de papel, né, uns testes de cor, tipo de parede, tem madeira, vários tipinhos de madeira aqui, ó. Tem muita madeira. Tem muita madeira. E olha só que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Aqui dentro do Blender tem como eu adicionar uma textura num brush.
Ou seja, eu pintar aqui, em vez de usar uma cor, usar uma textura. Olha só, eu vou pedir uma textura nova, só que eu vou pedir pelo painel de textura, que é esse último aqui de baixo. Tá? Lá embaixo, eu tenho um painel de textura de brush. Ó. Eu vou pedir uma textura nova do tipo imagem, e vou abrir lá na minha pastinha de texturas da Pixar. Eu peguei essas texturas, elas estão abertas, elas são feitas mesmo para isso, tá? Mas você pode criar suas próprias texturas, pode fotografar e criar. A gente fala disso num outro horário. A gente tinha muita de madeira aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó, que ela tem uma linha bem escura aqui, ó. E o que acontece? Ele vai pintar com a textura pra mim, ó. Que beleza. Ó, mais roubado impossível, né? Mais roubado impossível, gente. Vamos lá. Ajuda, tá? Ajuda porque a minha textura, ela é uma textura encaixada, ou seja, essa madeira, ela repete sozinha, né? Então aqui, ó, se eu pintar ela de fora a fora, vocês conseguem ver que está repetindo o mesmo padrão aqui, 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 tá vendo? Esse é um tipo de textura que é uma textura encaixada. Então, assim, se eu for pintando, ele vai repetindo pra mim. Isso já ajuda demais a vida. Só que isso é só uma das opções. Isso é só uma das opções. Olha só, eu tenho 5 formas de usar a textura como pintura. Tá? Tem 5 formas de, de fazer essa distribuição. A Tiled, ela é muito útil pra gente, porque basicamente ela pega e vai repetindo a textura, ou seja, ela vai repetindo para mim e encaixando. Eu tenho a Viewplane. A Viewplane ela vai fazer como se fosse um carimbo dessa textura toda vez que eu esfrego. Então ela vai gerar uma textura completamente nova a partir do que eu estou fazendo. Ou seja, toda vez que eu mexo meu pincel, ela carimba a mesma imagem de novo. Ou seja, deixou de ser a textura para virar um tipo de pincel mesmo. E funciona do mesmo jeito. Funciona fazer textura do mesmo jeito. Deixa eu colocar aqui no flat, só para vocês verem que funciona do mesmo jeito. Ou seja, você consegue criar uma textura de árvore totalmente nova, inédita, a partir da mesma imagem. Pode pintar direto aqui se quiser também. Então, esse é o viewplane, ou seja, toda vez que eu desloco o meu brush, ele carimba a mesma imagem de novo. Então ele não faz mais o encaixe da imagem original, ele vai sobrepondo ela. É, em 3D, ó, no 3D ele vai considerar a coordenada do meu objeto. Então ele vai considerar a minha modelagem como base de cálculo. É, então ele vai ver que, você vai ver que ele gera umas distorções.
Você vê que ele gera umas distorções considerando o meu modelo, ou seja, ele está deformando a textura de acordo com a geometria do meu modelo. Então esse é o 3D. Ele carimba como se levando em conta esse eixo de cima aqui e o meu modelo 3D. Eu tenho randômico. Randômico é randômico, né, gente? Ou seja, ele vai trocando a posição, rotação, está, todos esses valores aqui ele vai trocando, tá? É, tanto no randômico quanto no viewplane, né, vocês vão ver que ele tem a opção de rake, que significa que ele segue a direção do meu pincel. E aí, olha só, eu usando a textura de madeira fazer pelo. Então, é a opção rake, que vai girar o ângulo do meu brush junto com o meu movimento. E eu tenho o meu favorito. Meu favorito. Eu sempre tenho um favorito para tudo, né? Eu vou tirar aqui eu vou tirar a textura um instante, tá? Eu vou tirar a textura um instante para poder apagar o que eu fiz. E aí eu vou voltar com a textura. Tá um pouco pesado, gente, aqui pra mim, porque toda vez que eu ligo a gravação nos dois sistemas, meu computador ele dá uma suada assim na rampa, assim. Então, se eu tô gravando em duas plataformas simultâneas, essas ferramentas são um pouquinho mais pesadas. Ainda mais quando eu pego pincéis grandes, né? Aí passa a demorar um pouquinho para processar, tá? Então, isso é culpa do tamanho do pincel somado às duas gravações. Vamos lá. Qual que é meu favorito? Deixa eu colocar de novo a textura. Como eu já criei a textura lá, ela está aqui, né? Eu tenho o stencil. E o stencil, ele permite que eu pegue a imagem e encaixe ela aonde eu quero desenhar. Então, eu posso encaixar a imagem e na hora que eu esfregar o meu brush, ele vai estar carimbando exatamente o que eu estou vendo, aonde eu estou vendo. Então, eu consigo fazer um acabamento do que eu quero com uma precisão enorme. Ou seja, eu consigo pegar uma informação muito específica e colocar ela exatamente onde eu quero e carimbar ela exatamente onde eu quero. Isso é absurdamente útil. Ou seja, colocar textura num brush para poder pintar a textura num modelo 3D, tendo um modelo 3D na sua frente, facilita demais a nossa vida, gente. Facilita demais. Olha só, como que funciona esse controle da imagem aqui, ó. O controle da imagem, ele funciona com um clique direito, tá? Se você fizer o clique direito, você está movendo. Shift mais o clique direito está mudando o zoom. Ctrl mais o clique direito está mudando a rotação. E você tem um reset aqui, ó, que volta a sua imagem para a posição original dela, tá? Mas é clique direito, Shift clique direito, Ctrl clique direito. Então, você consegue posicionar e carimbar a textura. E isso já é legal demais, isso é muito bom.
Fica mais legal que isso? Claro que fica mais legal que isso. Óbvio que fica mais legal que isso. Por quê? É... Porque eu não só posso usar a textura como uma ferramenta para pintar a textura direto, como eu posso usar a mesma textura para fazer uma máscara e mudar o formato do meu pincel. Ou seja, essa mesma textura pode ser usada como máscara. O que quer dizer quando eu uso ela como máscara? Deixa eu pegar uma cor aqui. Significa que a cor do meu pincel agora afeta, é afetada pela textura. Então, isso quer dizer que essa textura aqui, ela pode gerar para mim uma máscara. Onde muito escuro, ele não vai pintar nada, e onde é claro, ele vai pintar muito. Exato, Bernardo, você pegou a ideia. Ou seja, a mesma textura, ela acaba tendo muito mais que uma aplicação e muito mais que um resultado. Ou seja, a sua textura de madeira, ela pode servir para pintar as paredes de uma caverna. Né? Deixa eu ver como é que fica. Curiosidade minha, gente. Eu quero ver como é que fica se eu pegar um gradiente que vá de um tom de verde para um tom de amarelo. Dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer um tantão de coisa. No gradiente, a pressão aqui, ó, o que acontece? Eu posso falar que a pressão afeta também o tanto que essa textura entra, tá? Então, ainda posso falar que a pressão afeta como que está entrando essa textura. E isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Então, vamos lá. Isso aqui foi a textura afetando a minha pintura, tanto como a textura propriamente dita, né? Quanto a ela afetando como máscara, ou seja, você pode mudar o formato do pincel por causa disso. Porque você pode entrar com uma textura no pincel, você pode mudar o formato do pincel, ele não precisa ser redondo, ele pode virar um pincel quadrado, por exemplo. É só você ter uma imagem que faça esse design para você, que ela seja um retângulo branco com as beiradas pretas, tá? E tem mais configuração? Tem mais configuração, tem mais configuração. Porque você pode afetar como que deixa eu pegar aqui uma cor. Deixa eu pegar uma cor aqui. Você pode afetar como que o Blender desenha o contorno, tá? Então, deixa eu explicar para vocês o que o computador faz aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês como que o computador faz o desenho dessa linha aqui, ó. O computador, eu encostei minha caneta, certo? Puf. O computador ele espera eu deslocar uma certa quantidade de espaço para desenhar outra bolinha. E aí ele espera eu deslocar outro espaço para desenhar outra bolinha. Então, o meu computador ele está desenhando uma bolinha, eu desloco minha caneta, ele desenha outra bolinha dessa. Eu desloco minha bolinha,
ele desenha outra bolinha dessas. Então, o espaçamento que eu desloco aqui é que vai definir que tem uma nova bolinha dessas pintadas. Então, o computador é como se ele estivesse carimbando um monte dessas bolinhas assim, uma do lado da outra, só esperando eu deslocar o brush para fazer isso. Esse deslocamento é o espaçamento aqui, ó, esse space aqui, ó. E esse espaçamento ele é 10% do tamanho do meu pincel, ou seja, quando eu desloco uma distância que é 10% do tamanho do meu pincel, ele faz outro carimbo. Ou seja, eu mexi 10% do meu pincel, ele faz outro. A ilusão disso aqui é um contorno contínuo, mas é na verdade uma sobreposição dessas bolinhas. Vocês conseguem entender isso que eu falei? Então, eu posso interferir nesse comportamento. Eu posso interferir nesse comportamento do Blender. Eu posso falar que ele calcula de 7 formas diferentes esse carimbo. E cada um com uma série de configurações. O que quer dizer que eu tenho um controle muito preciso de como que eu quero que esse pincel comporte sobre a superfície. Eu vou começar pelo próprio space, que é o padrão, só aumentando o espaçamento. Eu vou falar que ele gasta mais que uma distância de um pincel para poder fazer outra bolinha. Ou seja, agora ele está 133%, né? Na hora que eu passar, ele vai fazer esse pontilhado aqui, ó. Ou seja, ele espera eu andar 133% do tamanho do brush para criar outro carimbo. Então ele já faz esse tracejado automático. Pois é, todos os softwares de pintura, Camila, têm algum acesso assim. E é isso que faz o motor de pinturas ficar realmente bom, assim, é você poder ter esse controle, tá? Então, olha só, eu tenho o espaçamento. Aqui, ele tem um controle de dash. A gente não é tão comum e a gente não chega a usar tanto. Eu vou pular ele nessa aula, a gente fala dele numa outra aula. Eu quero falar do jitter, porque o jitter ele é mais a cara do que a gente vai fazer aqui no curso. E o jitter é o quê? Eu estou fazendo um gesto e o computador está carimbando as bolinhas nesse gesto. O jitter, ele cria uma interferência lateral nesse tracejado e espalha esse carimbo ao redor do espaço aqui. Ou seja, se eu falar que ele tem um jitter, eu vou reduzir aqui a coisa. Na hora que eu fizer um gesto, ele vai fazer algo super esparramado assim, ó. Então ele está esparramando. Ou seja, se eu fizer uma linha reta aqui, ó. Ou seja, ele embaralhou o meu pincel. Né? Ele embaralhou o meu pincel. Deixa eu desligar aqui o jitter. Deixa eu colocar o espaçamento de volta 10. Deixa eu fazer uma outra configuração que é interessante, principalmente para quem não tem tablet, está usando mouse. Fazer uma linha curva pode ser uma luta, né?
fazer uma linha curva pode ser uma batalha. Para ajudar, eu tenho como estabilizar o contorno. Estabilizar o contorno vai criar uma distância entre o que eu faço e vai arredondar o espaço. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui embaixo. Vocês conseguem ver o meu cursor aqui embaixo? Onde eu estou esfregando ele? Pois é, tá vendo essa linha reta atrás dele? Ou seja, meu mouse está onde está a bolinha. Mas ele está traçando a minha curva com um atraso, calculando uma suavização dele. Então, eu passo primeiro a minha linha e depois que ele faz o contorno. E isso vai ajudar demais para quem precisa fazer uma linha curva com mouse, mas não tem muita habilidade ou muita certeza disso, tá? Se estabiliza o contorno, eu vou tirar isso daqui, apagar mais uma vez. Apagar mais uma vez. E vamos lá. E esse resto de coisa aqui? Vamos um por um. O dots, ele vai espalhar o meu brush de acordo com a minha velocidade. Ou seja, se eu fizer um traço devagar, o espaçamento é pequeno. Se eu fizer um traço rápido, o espaçamento é grande. Então ele calcula o espaçamento de acordo com a minha velocidade. Esse que é o barato dele. O drag and dot, ele vai esperar eu soltar o mouse para carimbar essa bolinha. O drag and dot é muito bom para você colocar informação precisa. Né? Se você quer colocar... Será que eu consigo trocar minha textura aqui? Para uma textura que tem um texto ou alguma coisa assim? Deixa eu ver o que tem aqui. MISC. Não. Teste. Não. Deixa eu escolher. Eu tô escolhendo aqui, eu tô entrando e escolhendo, mas às vezes eu pego uma imagem diferente aqui. Deixa eu ver na minha pasta pública, que eu acho que nela tem tem a textura que eu botei na última aula. Aqui eu acho que eu vou ter a logomarca. Lib, Market. Eu quero a logomarca. Aqui, ó. Legal. Deixa eu tirar aqui minha textura. Minha textura aqui pro Tiled, né? Aliás, viewplane. Viewplane vai ser mais legal. Viewplane. Olha só, ele está acompanhando meu brush, ele está esperando eu soltar o brush para definir aonde que eu quero a minha imagem. Então, o drag and dot, ele mantém a textura, ele mantém o seu brush não aplicado enquanto você não soltar ele. Então você consegue colocar uma imagem específica num lugar. Né? Ou seja, essa bolinha aqui, ó, só na hora que eu solto ela que ela fica no lugar. Então você pode colocar uma informação muito exata onde você quer com drag and dot. Vou girar o modelo para cá. O Space é o que vem por padrão, né? O Space é o que vem por padrão. O Airbrush, ele continua carimbando mesmo se você não mover.
Então, mesmo se eu não mover, ele continua mandando bolinha. Ou seja, ele manda bolinha independente do seu deslocamento. Então, se eu colocar uma opacidade baixa nesse brush meu, vocês vão ver que ele vai escurecer enquanto eu estiver lá, ó. Ele também tem espaçamento por distância, tá? Mas ele continua carimbando independente do movimento. Esse foi o airbrush. O ancorado. Você vai clicar e arrastar e ele vai fazer a bolinha. Deixa eu pegar aqui e voltar com a opacidade do meu brush. Eu vou querer, inclusive, trocar aqui, ó. Então, o ancorado, você clicou, é o centro do brush, né? Você clicou, é o centro do brush. Você soltou, é a extremidade do brush. Como eu falei, eu estou usando os tamanhos gigantes e, obviamente, ele está pesando, né? Na minha máquina. E isso é interessante você poder, tipo, definir o tamanho da bolinha enquanto você está pintando. Também é um outro jeito de você aplicar certos conteúdos de forma precisa, né? Você clicar e arrastar esse conteúdo. Esperar o meu computador reagir à minha falta de juízo enorme. Eu, sabendo que é pesado, eu continuo fazendo as coisas que sei que pesam no meu computador. Isso pode levar um bom tempo. Então a gente passou pelos. Tem mais um tipo, eu acho. Ixi, será que eu travei minha máquina? Eu não travei vocês não, né? Vocês estão ouvindo ainda. Então tá bom. Então a gente espera o computador reagir, porque dá pra ver que ele tá travado aqui, ó. Dá pra ver que o brush ainda tá ali no espaço. Tipo, eu já cliquei aqui pra trocar a cor, já cliquei fora e não foi. Se tudo mais falhar, eu mato o arquivo aqui e abro um novo, assim, eu não tem problema com isso não. A gente tem um comando aqui, ó, que é um comando de matar coisas, que é o kill, e o kill só mata, né? Então, dá sempre pra usar um kill. Kill! Aí, ó. A vida é assim, cheia de surpresa. Então vamos lá. Eu tava no meu Texture Paint. Eu tava usando flat. O que eu acho mais interessante é que eu tô gravando isso tudo. Tudo isso vai, eu não vou fazer edição. Tudo isso vai pro Canvas, e tudo isso vai virar aula oficial da PUC. Que é exatamente o que aconteceria se eu estivesse em sala de aula, né? Eu pesei aqui, lembrando que boa parte do peso que eu estou lidando aqui, gente, é por causa da gravação mesmo. Tem acontecido durante as aulas que eu estou gravando. Tá? É, então eu estava em Brush Settings, Stroke, e eu estava em Ancorado. E Ancorado, basicamente, você clica e arrasta. E é aqui que ele trava. É nessa partezinha que ele trava. Aqui ele está de boa. Então,
limpar aqui o meu ancorado. Aqui a opção dele atualmente é do centro para beirada, mas você pode pedir que ele seja de beirada a beirada. Ele vai mexer de um jeito um pouco diferente. Eu tenho a linha, que é basicamente uma linha reta. Então, espero que ninguém fique sofrendo porque quer fazer uma linha reta no modelo, né? Espero que todo mundo consiga fazer uma linha reta só usando a ferramenta de linha reta. Então, é... exato, exato. A gente tem a curva também. E aí? Lembra que eu falei que às vezes você não vai ter como desenhar né? Porque você vai ter um mouse, não vai ter como você desenhar com gesto e tal. Você tem uma outra ferramenta para te ajudar a fazer curvas que é a ferramenta de vetor, tá? Se você usar Ctrl e clique aqui, ó, você vai estar desenhando um vetorzinho. Ó. Esse vetor ele fica salvo aqui, tá? Você pode usar ele, inclusive, em mais de um modelo. Você pode desenhar ele no arquivo de Blender e usar em outro arquivo de Blender. Funciona com um clique normal, tá? Shift, Ctrl, não estão afetando nada demais aqui não, tá? É só o clique normal mesmo que eu estou usando. E aqui, ó, se eu der Enter, ele vai desenhar a curva. Então, Ctrl clique, você desenha o vetor, e com Enter você faz o traçado dessa curva. Enquanto essa curva estiver aqui, ó, enquanto eu estiver com essa curva aqui, eu posso alinhar ela e dando Enter e carimbando no meu modelo. Esse design aqui, ó. Eu posso sempre editar ele, sempre que eu quiser, tá? Na hora que eu terminar com ele, eu posso só jogar fora. E dar Ctrl clique para desenhar uma nova, né? Ou seja, Ctrl clique vai te dar esse desenho de curva aqui. Aliás, Ctrl clique também dá extrude na modelagem, então se vocês testarem lá no modelo, Ctrl clique também serve para dar extrude. Então, essa foi a curva. Eu imagino que vocês davam uns extrudes sem querer. Então, vamos lá. Acabou? Não acabou não, olha só, ainda tem isso aqui, ó. E aí? Olha só, a força do brush, a força do brush, ela respeita essa curva aqui, ó. Ou seja, se eu pegar essa curva aqui, ó, isso aqui é o centro do meu brush, isso aqui é a beirada do meu brush. Então, ele é muito opaco no centro e ele vai vagarosamente perdendo opacidade. Eu posso falar que o meu brush ele é muito opaco até quase o final. Ou que ele fica transparente muito rápido. O que isso faz com o meu brush? Vamos fazer aqui um experimento visual aqui para vocês. Esse aqui é meu brush normal.
ele é levemente borrado nas extremidades, porque ele está perdendo força, ou seja, ele é opaco no centro, e ele é, deixa eu deixar ele mais centralizado assim. Então ele é opaco no centro e ele vai perdendo opacidade aqui. E ele perde opacidade seguindo essa curva, ou seja, ele vai perdendo opacidade seguindo essa curva. Se eu mudar a estrutura disso aqui, ó, e falar que ele é mais opaco na extremidade, né, eu vou pegar uma das curvas que tem prontas aqui, ó, e eu desenhar aqui, ó, você vai ver que ele agora ele não tem mais essa suavidade na extremidade, né? Ele é mais duro, mais rígido. Então, cada um desses ajustes aqui que o Blender me traz vai me dar um contorno diferenciado do meu brush. E eu ainda posso fazer um design meu. Eu quero fazer um... Ou seja, isso aqui, ó, que eu fiz é resultado dessa curva aqui, ó, que fala que ele fica transparente, opaco, transparente, opaco. E vai me dar um jeito de pintar diferente. Então você pode controlar a curva de pintura para ter um desenho mais nítido ou mais borrado. Tá? Então você consegue fazer esse ajuste dessas curvas aqui. Tá? Então esse é o fall off. Eu tenho os métodos padrão aqui do meu fall off. Né? O normal é essa curvinha, mas tem outras prontas já bem úteis. Essa daqui eu acho super legal, que ela faz um brush muito mais parecido com o do GIMP, com o do Photoshop para pintura. O default do GIMP do Photoshop. E acho que vale a pena vocês ajustarem de acordo com o que vocês estão pintando a curva do brush. Assim, né? Se quer mais nitidez, põe mais nitidez no brush. Então esse foi o fall off. E aí a gente tem mais coisa, obviamente. Vai ser uma aula gigante, não vai ter jeito não. Vai ser uma aula gigante. Mas tudo bem. Olha só. Deixa eu reduzir meu brush aqui. Tá bom. Eu tenho a opção de simetria. A simetria, eu posso considerar o eixo X do meu objeto e fazer a pintura simétrica, ou seja, pintar de um lado o que eu estou pintando do outro. Ele vai considerar a origem do objeto para fazer isso, tá? Então ele considera a origem do objeto. Então, se eu pintar eu não vou poder pintar aqui até eu vou apagar, né? Deixa eu fazer isso aqui. Pintar aqui uma bolinha. Ele está levando em conta a geometria aqui do objeto e pintando do outro lado. Eu posso falar que ele usa Y, né? Ou seja, ele vai pintar na frente e atrás. Eu posso falar que ele usa Z, né? Ou seja, eu vou pintar em cima e embaixo. Agora, dá pra ver que ele está usando
a origem do meu objeto e o ângulo de visão que eu estou usando também. Então, vai usar isso aqui, é bom você pensar em manter alinhado o objeto à sua visão, tá? Para você ter um controle melhor dessa simetria aqui, tá? Deixa eu pôr aqui em X, né? Que ele vai usar um pouco do ângulo também, né? Então essa foi a simetria. Das opções técnicas, que são essas opções aqui, ó, tem uma que é importante. E isso aqui eu acho que vocês têm que lembrar. Então, deixa eu pôr uma exclamação aqui, né? Tipo uma exclamação aqui, ó. Tipo aviso. Aviso. Esse valor aqui, ó, o bleed, tá? O bleed. O bleed é quanto que ele vai colorir para fora dessa margem aqui, ó. Esse é um valor que é bom ser alto, mas que não pode ser gigante. Ou seja, quando eu pintar meu modelo, eu quero que ele faça essa margem para fora, porque se a margem é muito justa com o modelo, dá um artefato na textura no jogo. Então, você quer que ele seja largo o bastante para não gerar esse artefato, mas não largo demais para pegar outra parte do modelo. Ou seja, você não quer pintar uma face e descobrir que está sujando outra. Então, na hora de abrir um UV, é legal que você tenha as coisas bem espalhadas. É legal que você tenha as coisas bem espalhadas. E é legal na hora de pintar que ele tem essa beiradinha aqui, ó. Na hora que eu estiver pintando meu modelo, é legal que ele tenha essa margem. Porque ele pode dar um erro no seu modelo que você não consegue limpar ele de outro jeito a não ser criando essa pintura. Tá? Ou então você faz sua pintura de textura inteira com uma cor próxima do seu modelo no fundo, tá? Na hora que você afasta o modelo no zoom, ele começa a calcular essa cor ao redor para fazer o cálculo da imagem. Então, se tem um contraste muito grande, começa a vazar no modelo uns detalhes que são ruins. Então, isso aqui é meio importante. Assim, é importante que você tenha essa margem aqui ao redor da sua pintura. Tá? Ou uma cor próxima. Então, na hora de já pintando, se puder subir esse valor aqui, sobe o tanto que puder, assim, que não for atrapalhar a pintura. Tá? E isso aqui, gente, por incrível que pareça, são as ferramentas de configuração do pincel. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode fazer um monte de tipo de brush de pintura e um monte de interferência no modelo direto no Blender. Ou seja, dá para realmente pintar a textura inteira no Blender sem ter que recorrer a outro software. Não quer dizer que não é bom recorrer a outro software, nem que no outro software não vai ter uma ferramenta prática pra caramba que vai te ajudar demais. Quer dizer que é possível ficar bom nisso e resolver um bom asset com isso aqui. Né? Outras ferramentas provavelmente vão surgir no decorrer do tempo e você realmente vai usar um combo das melhores ferramentas que você encontrar para o seu workflow. Mas dá para realmente fazer uma pintura bem finalizada aqui no Blender usando essas configurações que o Blender oferece aqui. Né? Dá para fazer realmente uns assets muito bem finalizados, com um monte de detalhe, usando só o que tem aqui. Certo? Está compreendido isso aqui? Tá.
eu vou parar essa gravação aqui de novo e vou começar uma nova gravação com o próximo assunto.